semana, os alunos vão perceber a ligação que tem foco, tá? Eu voltei um pouquinho aqui porque eu comecei a gravar agora, foco, que na literatura americana se utiliza essa palavra para trabalhar as questões da atenção. Atenção no trabalho, atenção no meio corporativo, atenção como um dos 5 sistemas que geram qualidade de vida e que normalmente não é trabalhada, apesar de existir a ciência da atenção. Ela não é trabalhada no ensino médio, não é trabalhada na faculdade, a não ser que seja um curso específico. Essa ciência percebe a compreensão, memória, aprendizagem, empatia, percepção refinada, intuição, interação harmoniosa, algum controle das emoções, tudo isso parte da atenção. Sem atenção não há nada disso. A nossa compreensão fica limitada a nossos problemas de memória, a não ser que tenha outros elementos, mas em linhas gerais, o problema de memória é da nossa correria, é da nossa atenção muito fragmentada, dispersa muito a estrutura da atenção quando ela está ativa. Então, o objetivo dessa aula é compreender o funcionamento no nosso cérebro da atenção e seus benefícios. Isso será ligado depois, linkado na aula de inteligência emocional da próxima semana. Inteligência emocional, como eu havia falado para vocês. Deixa eu voltar um pouco o slide anterior pelo seguinte. A atenção, ela é uma ciência que vem da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a atenção como ciência, ela chamou muito o foco dos estudiosos da escola de Frankfurt, na Alemanha. Aqueles caras lá, eles viram o Hitler fazer o que ele fez, né? E como que um cara chamado Goebbels, que era o cara que desenvolvia toda a propaganda nazista, como que ele desenvolveu, pessoal, a ideia subliminar, a mensagem que está na tua frente, mas você não vê. Está na tua cara a mensagem, mas você não vê. E ela é pega por uma parte subjetiva da nossa psicologia e fica ali gravada. Eu vou falar de uma mensagem subliminar incrível, falada, verbalizada, assim, para todos os 4 cantos, e a maioria das pessoas não vê. Por exemplo, no Brasil, não se trabalha o tratamento precoce do Covid. O que eles estão falando? Eles estão falando, se você ficar doente, você não vai fazer um tratamento, você vai esperar ficar ruim, aí você começa o tratamento aqui com a gente no sistema de saúde. É um dos maiores absurdos que nós podemos ouvir. E, na verdade, ele está sendo falado aos 4 cantos e a maioria das pessoas não percebe que está sendo falado isso. Se você pegar uma gripe, pegar qualquer tipo de doença, se a pessoa estiver passando por um câncer, imagine que a pessoa vai esperar ficar ruim para começar a tratar toda e qualquer doença na história de toda a humanidade. Primeira coisa, algum tratamento preventivo. Isso aí está sendo falado, as pessoas não percebem. Não existe isso. É claro. Bom dia, Ricardo. Boa tarde. Nossa, bom dia. Boa tarde. Bom a todos. Isso aí não existe, mas está sendo falado o tempo todo aí, né? Para tudo quanto é lado aí. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles queriam entender como que o Hitler e aquele tal de Goebbels lá conseguiram conduzir toda a sociedade alemã a aceitarem as ideias do nazismo, né? Daí eles começam a perceber a indústria cultural, né, como que se trabalha na mídia para colocar mensagem subliminar na nossa cabeça. Na época eles queriam entender, eles tinham medo da Terceira Guerra Mundial, muito, 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 muito. Acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E o medo de começar a Terceira Guerra Mundial era o tempo todo. E os estudos sobre atenção também era para melhorar a capacidade dos exércitos, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E a escola de Frankfurt
Os pesquisadores foram para os Estados Unidos e começaram a desenvolver. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, professor. Boa tarde. E começaram a desenvolver uma série de trabalhos. Esses trabalhos eles têm um lado muito positivo, que demanda aí uma grande necessidade de estar compreendendo esses aspectos, mas também aproveita-se esses estudos para usar aí meios de manipulação do nosso modelo mental, tá? E basicamente a atenção se divide em três aspectos. Boa tarde, Ivone. Três aspectos. O foco interno, ou seja, eu ter um pouco de atenção a mim mesmo, em relação às minhas emoções, como que se manifesta o universo interior, né? Especialmente quando ele está meio conturbado, está meio agitado, e normalmente, em linhas gerais, as pessoas não se preocupam com isso. Elas se percebem um subproduto do que ocorre interno, e não um gestor de si mesmo, né? Chamada autogestão. O foco no outro é aquilo que nós estávamos falando na aula de resiliência, né? Aprender a lidar com as outras pessoas, ser menos reativo, né? Ser menos envolvidos pelo comportamento dos outros e ser mais adaptativo, né? Em relação ao comportamento dos outros. A ideia de uma pessoa que pega o carro e sai de São José, vai no centro de Curitiba e volta super estressado, porque teve um motorista que fez isso, o cara não usa seta, o cara fecha, sempre vai ter. Na empresa que tem uma galera legal, mas tem uns, sempre vai ter. Na família, sempre vai ter. Você convida a família, vem o cunhado junto, mas fazer o quê? Tem que vir aquele cara. Sempre vai ter. A habilidade de lidar com o outro demanda de atenção. A habilidade de lidar com a turbulência interna a um certo ponto, nós somos seres humanos, né? Não somos super-homens, né? Mas demanda atenção. E a habilidade de lidar com a pressão externa, com o ambiente de estresse, demanda da atenção, né? Então, um ambiente de estresse ou de tensão, né? Por a questão da Covid, por exemplo, né? De repente um amigo, um familiar que não está legal, ou na empresa alguma questão tensa, você vai perceber que todo mundo, a maioria das pessoas estão tensas e que alguma outra pessoa mantém algum foco. Essa pessoa que mantém algum foco, ela é a pessoa mais competente ali. É desse jeito que funciona. É ela que vai ter alguma ideia, algum insight, se tiver que fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa mínima, mas é ela que percebe. Tem uma fala muito boa, né, do Karnal, eu fiz uma extensãozinha lá com ele. Boa tarde, Gleice. Estava sentindo sua falta, viu? Tinha lido ontem no grupo lá principal que ia ser 1h30, eu estava bem tranquilona ali almoçando, agora que vi a mensagem que era 1 hora. Pois é. É que eu juntei as duas turmas, né? Eu acho que não faltou comunicação, né? Eu juntei as duas turmas, sabe? Ficou 1h30, Tá. vai ser 1 hora de aula para todo Então tá mundo. bom. Então eu tive uma pequena extensão assim com o Karnal, o cara é tremendo, né? Ele é um professor da PUC, é muito bom o Karnal. Aí ele fala assim: o Titanic está afundando. Então, aquelas pessoas que estão desesperadas, ou aquelas pessoas que acreditam que no final. Boa tarde, Hermiro. Boa tarde, professor, tudo bom? Bom. Então, o Karnal fala assim: o Titanic está afundando. As pessoas que estão desesperadas, meu Deus, o navio vai afundar, vai morrer todo mundo, ai meu Deus do céu, o que vamos fazer? Ou aquele que está falando, não, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, morre todo mundo. Essa é uma fala muito interessante do Karnal, porque ou todo mundo está estressado, ou todo mundo está tentando ser indiferente, né?
E ele fala que só faz a diferença aquele que eu vou pegar um bote, eu vou organizar o bote, vamos colocar as mulheres, as crianças, as grávidas, os idosos, vamos fazer o que a gente faz aqui, porque o foco que dá essa capacidade é ele. O ambiente de estresse na empresa, na família, né? Caso aí de doença na família, de Covid, problema complicado lá na empresa, alguma coisa assim, aquele que tem o melhor foco, vocês podem começar a observar isso. Está todo mundo tenso. Se tem um com mais foco, um pouquinho mais foco, e aquele é o mais competente, é o único capaz de fazer alguma coisa ali interessante. Então, se o Titanic está afundando, quem está apavorado e quem está falando, não, vai dar certo, vamos pensar positivo, vai afundar todo mundo junto. Aquele que tem foco é o cara que vai buscar o bote, é o cara que vai organizar, e vocês podem assistir o filme, que é assim, inclusive, que acontece. E todos os filmes que tem essas situações tensas, aquele cara que tem o foco é o cara que vai manter alguma ação, né, algum talharine, como eu falei na aula passada, ontem, algum talharine ele vai fazer. Nem que não seja a melhor das ideias, porque a coisa está feia mesmo, não é ignorar, né, que a coisa não está boa, mas ele vai focar no talharine. É que nem o gato é danado, se você colocar o gato e tiver algum buraquinho para ele escapar, ele fica tranquilo. Ele fica ali só olhando. Ele olha o movimento do dono, o cachorro latindo lá fora, as crianças jogando coisa para lá e para cá, brincando, ele dá uma olhada. Se fechar tudo, aí ele não quer sair, aí ele fica preocupado. Ele está olhando o talharine dele, né? Alguma coisa eu posso fazer aqui. E isso só é possível através do foco, que eu quero que vocês entendam nessa aula. A atenção, ela cria um ambiente minimamente favorável para que a pessoa tenha a percepção para alguma ação ela está sempre fazendo, independente do estado externo. Isso é voltar para o locus interno, direcionar trabalhar o nosso locus interno. E isso é considerado, pessoal, em ciência da cognição, e é percebido nas neurociências. Nós falamos nas neurociências, pois existem várias neurociências, né? Uma neurociência é monística, ela acredita na evolução que veio do macaco. Essa aí é bem complicada, mas tem umas neurociências que captam coisas muito interessantes em relação a esse músculo sendo trabalhado e como que a sinapse da pessoa muda. A pessoa está estressada, tem alguém do lado menos estressado, as sinapses dessa pessoa do lado serão melhores. E se alguém pode resolver o problema, é aquela pessoa menos estressada. É assim que funciona. Simples assim, né? Na prática não é tão simples, né? Mas na teoria é isso aí. Não tem muito o que inventar. Certamente ninguém aqui na sala tem problema com atenção, né? Com estresse, ninguém tem problema com estresse, né? Quase ninguém fica ansioso, né? Estressado, né? Não, professor, tudo um Buda. Aqui é tudo zen, né? Tudo zen. Somente os Ds, aí os Ds são uma zenzarada que, meu Deus do céu. Nem tenho. Star Wars tem umas coisas muito tremendas no Star Wars, né? O personagem do Jedi é construído nessa habilidade. O Jedi, o Jedi ele se conecta com a força porque ele está presente, né? Boa tarde, Ariane. Ele se conecta. Quem chegou agora, Ariane e demais alunos? Boa tarde. Todos. Boa tarde. Quem chegou agora, não se esqueça de colocar um oi no chat, que é a forma que eu tenho de pegar o nome de vocês e copiar e colar na minha planilha. Tá? Vamos lá. Isso. Então, Star Wars, eu não sei se alguém gosta de Star Wars, eu gosto bastante. A minha esposa é fã desde a época que nós namorávamos, do Star Wars. Eu também, professor, sou viciada desde pequeno. Olha só, e você é bem mais nova, né? Nós pegamos lá no começo, né? Quando nós éramos namorados, né? A fama de Star Wars. Você veja como que se mantém, né? Essa história até hoje forte, né? Legal. Eu assistia na época que passava na Band ainda, professor, quando era pequeno. Nossa, você era menina ainda.
O Star Wars, ele é legal. Então, o personagem do Jedi, ele é essa ideia do foco, da atenção, e ele se conecta com a força estando no presente. O mestre Yoda, né, esse Jedi que foi muito interessante, o cara que começou a treinar o Anakin, né, ele se conecta com a força estando presente. Diga, Fernanda. Eu levantei sem querer, professor, vamos. Foi mal aí. Então, quem chegou agora perdeu algumas explicações da ciência da cognição. O horário muito cedo, né? Eu não me toquei disso, né? 13 horas. Poderia ter começado um pouco adiante, né? Mas como foram juntadas duas turmas, aí começou às 13, tá? E então passou um pouco batido a questão aí de conversar um pouco mais sobre o horário. Mas vocês perderam a ideia assim de entender a ciência da cognição, a origem dela e tal, como que ela funciona, e que a atenção ela compõe um dos 5 grandes sistemas de qualidade interior, de qualidade de vida. Aqui o que o Jedi está falando, né? O seu foco determina a sua realidade. Ele está falando isso para o Anakin acaba se tornando um cara do mal, né? É o Darth Vader. Mas essa frase é muito interessante e a criação do personagem do Jedi é em cima dessa habilidade da atenção. E tem uma frase que eu achei muito marcante para ilustrar essa aula, do Dalai Lama. O Dalai Lama eu admiro muito, né? Não sou budista, ele é um líder budista, admiro muito o Dalai Lama. Para mim é um dos indivíduos mais excelsos na nossa sociedade. Se a criança não receber a devida atenção, em geral, quando adulta, tem dificuldade de amar seus semelhantes. Então, as crianças que ficam em tecnologia, e os pais em redes sociais, todo mundo com o celular na mão, essas crianças terão algum déficit, tá? E o Dalai Lama falou isso na década de 60 e a neurociência hoje confirma. Terá algum tipo de déficit. Porque não tem como, pessoal, é uma desvantagem enorme, inclusive das aulas remotas. Não tem como nós não nos conectarmos sem atenção. Não tem como nos conectarmos sem atenção. A pessoa só se conecta quando ela tem atenção. Até os 11 anos, a criança tem uma especial carência da atenção da mãe e do pai, dos avós, dos tios, principalmente da mãe e do pai. Essa atenção cria uma série de desenvolvimentos neuronais na criança e é fundamental na formação dela. Bons professores no ensino infantil, fundamental, é muito importante, tá? Então, o modo que aplicamos nossa atenção determina o que vemos. Então, o momento humano, ele se tornou ameaçado. 24 horas por dia, o nosso momento humano está ameaçado. O que é o nosso momento humano? É o meu ser. O meu ser, o meu estar presente aqui. Então, existe um tsunami de coisas que me tiram de mim mesmo. Eu tenho que me preocupar com questão de pandemia, com questão de trabalho, com questão de organizar isso, tarefa daquilo e aquilo outro, e quase que nós não temos nosso momento. Mas essa é da nossa cultura maluca. Os índios da América do Norte, quando um índio ia até a cabana do outro índio, a taba, né, que eles chamavam, tinha um objeto dos Cherokees que o índio mexia aquele objeto. Se o índio fazia um barulhinho, se o índio lá dentro falasse, pois não, quem pode entrar, alguma coisa assim, beleza. Se o índio ficasse quieto, o outro índio iria embora, porque eu não posso, na cultura Cherokee, invadir o espaço do outro. Pensem, pessoal, quantas pessoas invadem o nosso espaço? Em redes sociais, no trabalho, o tempo todo. O nosso espaço, mas no trânsito, né? O cara empurrando o outro. E para o índio Cherokee, o meu espaço é sagrado, ninguém pode chegar assim, a não ser as pessoas que eu permito. A minha esposa, minha filha, meus amigos, né? Que eles podem chegar no meu espaço. Mas nem todo mundo. E a nossa vida é muito atingida assim, por uma invasão de todo lado, né?
E eu vou pular alguns pontos aqui, mas a questão de saúde nacional é que alguns países mais sérios do que o Brasil é complicadinho, né? A questão da informação vem da mídia, né? O circuito social e emocional do cérebro de uma criança aprende através dos contatos e das conversas com todos que ela encontra durante um dia. Mas é contato físico, não é virtual. Essas interações modam o circuito cerebral da criança. Menos hora com pessoas e mais telas digitalizadas são prenúncio de déficit, que fará falta para ela nas habilidades chamadas habilidade socioemocional. É um desafio para todo pai saber dosar, porque a geração deles é tecnológica, né? Tem que liberá-los para o computador, para o game, mas é um desafio enorme. Boa tarde, Rosângela. Coloque um oi no chat, tá, Rosângela? Boa tarde. Coloque um oi no chat, tá? É um desafio para todos nós dosarmos isso aí para a criança ter outras atividades que não sejam apenas tecnológicas, tá? É uma falácia essa coisa de que a tecnologia vai dominar toda a educação. Isso é a falácia do poder econômico, que quer vender uma educação padronizada pela tecnologia, tá? As crianças precisam disso. Então, porque alguns países sérios veem como questão de saúde nacional desenvolver ciência para o sistema público atender, por exemplo, uma menina lá de 14 anos viciada em rede social. Desse jeito, tá? Por que que isso acontece, alunos e alunas? Agora eu quero que vocês entendam. O problema é o nosso sistema de recompensa. A criança acorda de manhã, não arruma a cama, não escova os dentes, não toma café, ele vai direto no celular. Tá? Um exemplo. Mas aí acontece com a gente também. O que é o sistema de recompensa? O sistema de recompensa é o sistema que gera o vício em nós. Então vocês pensem na sexta-feira, tem uma semana puxada, uma semana de calor, uma semana de muito trabalho, e chega na sexta-feira, vocês deram conta, a equipe trabalhou bem, deu tudo certo, e na sexta-feira, saindo da empresa, fala, pessoal, vamos tomar um chopinho, nós merecemos, né? E quando chega lá naquele barzinho, que aquele grupo gosta, quando pega aquela cerveja lá, sei lá, o garçom traz aquela cerveja especial, suandinho, meio branca por fora, e quando ele abre a tampinha, a cerveja, tsh, e aquilo soa toda a cerveja, e ele coloca no copo, o copo fica branquinho por fora. Um dia eu estava falando isso para um aluno falou, para! Que esse é o processo do sistema de recompensa. Eu estou me premiando por uma semana difícil que foi vencida. E com os amigos nós vamos tomar ali uma cervejinha, qualquer outra coisa, apenas um exemplo, né? Então a criança já aciona o sistema de recompensa indo direto para o celular. Ao invés de arrumar a cama, tomar o café, a higiene pessoal dela, tem tarefa, tem escola, tudo isso primeiro, para depois a recompensa. Quando o sistema de recompensa vem primeiro, essa criança ela tem a tendência de se tornar uma pessoa fraca, que se deprime facilmente, não sabe lidar com o não, porque o sistema de recompensa entra em ação. Quando o sistema de recompensa entrou em ação no nosso cérebro, ele produz os hormônios do que eu quero. Eu quero. E isso está desestabilizando as crianças em níveis diferentes, depende muito dos pais, depende. Agora, com a tecnologia em casa, fazendo aula em casa, tem sido um pouco mais intenso isso, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender. E isso acontece com a pessoa viciada em rede social, quando ela entra na rede social, a pessoa pega, ela olha para o celular, tenho 18 WhatsApp, não, 28, nossa, chegou mais 2. E ela fica ali, daí ela entra no WhatsApp, do WhatsApp ela vai para o noticiário e fala Bolsonaro da Covid, outro noticiário, Covid, Bolsonaro, volta para outro, Bolsonaro, Covid, Bolsonaro, vacina, tratamento precoce não pode, Covid, Bolsonaro, e ela fica ali, volta para a rede social, né, vai para o WhatsApp, e o sistema de recompensa está ali, trabalhando.
e a atenção fragmentadaça, tá? Deu para entender mais ou menos? Sim, professor. Beleza. Laudicea, quer falar? Fala. Eu fico nesse estado assim de recompensa da semana de pagamento. Tem uns clientes aí para pagar e eu fico nessa tensão. Quantas mensagens, quais são, quem são e que dia vai pagar, se vão pagar ou não. Essa é uma forma de estar nesse estado aí. É muito bom vocês levantarem a mão e falarem as coisas, sabe por quê? O que você falou agora, eu tenho uma cliente, assim, amiga também, ela é técnica de segurança do trabalho. E ela atende uma empresa que atende a Petrobras. E é muito tenso, a coisa lá é muito controle, muito controle. Você não pode descer os degraus de uma escada sem pôr a mão no corrimão. É passível de multa. E o técnico de segurança do trabalho tem que cuidar de tudo isso. Ela vive o dia inteiro no WhatsApp. Mas aí é diferente. Por quê? Por que é diferente? Porque você está trabalhando e você está com foco naquela atividade. O que eu pega mais o jovem, mas muitas pessoas em geral, é que ela está dispersa, viajando na tecnologia, entende? E a atenção dela toda fragmentada o tempo todo e gerando um vício, um sistema de recompensa. No teu caso, você direciona o foco, você sente a ansiedade, a pressão, mas é algo que você está lidando do teu trabalho. É um pouco diferente. Inclusive, essa profissional, ela é muito boa profissional, sabe, nessa área, muito bem estabelecida, inclusive, lá na empresa. Muito bem reconhecida como uma profissional diferenciada de segurança no trabalho. E ela viaja para o Brasil inteiro porque a Petrobras tem, né, dutos aí para tudo quanto é lado e ela tem que estar indo para todos esses lugares. Lugar bom de mandar um currículo. É uma boa empresa, chama Possebon. Uma boa empresa lá. Bom, o modo que o nosso cérebro se envolve com uma vida plástica, aí então um detalhe que eu quero que vocês percebam também, nunca existiu. Essa vida virtual que nós, ali o tempo inteiro, muito boa parte do nosso tempo, numa tela, né? Isso nunca existiu. É uma coisa moderna, né, que a ciência da cognição ainda está entendendo, tá? Vamos lá. Eu vou ter que adiantar aqui um pouquinho. Então, realmente existe um empobrecimento da nossa atenção por estar muito fragmentada. E o transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está relacionado com isso, tá? Todo mundo tem um pouquinho disso, transtorno de déficit de atenção, por ter muita informação e lidar com muita informação ao mesmo tempo. Especialmente técnico de segurança, né? Ele trabalha com informação o tempo todo, empresas grandes, com alto nível de periculosidade, né? Alto nível de risco. Então, o Herbert Simon, o Nobel de Ciências Econômicas, ele falava, né, que a tendência nossa é irmos por uma situação de pensamento computacional e não meditativo, pensar quase como uma máquina. Não aprofundamos o suficiente em algumas ideias, em algumas percepções, para termos alguns tipos de insights diferenciados. E ele falou isso em 1970. Ele falava que a forma que a tecnologia deverá invadir a vida das pessoas fará que as pessoas pensem mais computativamente. Se eu penso computativamente, eu não tenho a habilidade da atenção. O que ela poderia me promover. E aqui o que eu estava falando, Laudicea, quando você comentou. Então, na anatomia da atenção, como que ela funciona no cérebro, tem a questão do foco disperso, né, fragmentado, sabe? Isso é que essa aula eu costumo não dar, né, nos cursos técnicos, não tenho tempo para dar essa aula, ela é bem longa, sabe? Para colocar uma série de detalhes para a pessoa entender. Quem usa essa fragmentação da atenção é o marqueteiro. O cara que pensa como que vamos fazer uma novela, como que vamos organizar o programa do Faustão, como que vamos organizar o Big Brother, como que eu vou fazer uma propaganda da Coca-Cola ou de um carro. E o objetivo do marqueteiro é que a tua atenção seja extremamente fragmentada. Extremamente fragmentada.
E nós podemos perceber em algumas pessoas, conversando com elas, que elas são assim, elas conversam como se elas fossem um celular. Elas não mantêm uma conversa constante, elas mudam de assunto o tempo todo. Como no celular, que você vai correndo o dedo e mudando para o noticiário, do noticiário para a rede social, da rede social para aquela bota que deu vontade de comprar, de repente, o quanto que está o pneu do carro, o pneu do meu carro está mais ou menos, já volto no WhatsApp, olha alguma coisa, será que eu tenho e-mail, volto lá para o noticiário, Bolsonaro, Covid, vacina, volto não sei para onde, passo no noticiário de novo, vacina, Covid, Bolsonaro, e às vezes você está conversando com alguém, ela é assim, ela começa um assunto, já passa para outro, já passa para outro, ela está com o pensamento computativo extremamente avançado. Então, a anatomia da atenção é assim, ou você tem a atenção totalmente fragmentada, ou você organiza um pouco, né, à medida da tua capacidade, e que essa é uma prática para a vida toda. Então, foco em meio a ruídos, né? Ruído quer dizer o quê? Conversas paralelas no meio corporativo. Isso chama-se ruídos. A pessoa falando de coisas que não é um momento informal, né? É um momento de trabalho e a pessoa falando coisas assim, fora. E a pessoa manter o foco, né? Foi o que eu quis falar para você, Laudicea. Então, a tua atenção ali ela é seletiva, ela naquele processo de uma série de informações, você vai ficar ali, né, com a tua atenção seletiva ali, percebendo o que está acontecendo em volta, mas um foco mais direcionado aqui. Quando eu coloco aquele foco mais direcionado aqui, eu estou potencializando os neurônios da atenção no neocórtex pré-frontal, na frente da minha cabeça. E aí eu vou conseguindo, aos poucos, desenvolver essa habilidade, que eu acredito que hoje você trabalha num nível. Mas se você estivesse, imaginar que você estivesse nos 15 primeiros dias naquela empresa trabalhando com essa mesma demanda, você ia se perceber completamente louca, né? E hoje você já trabalha com outro domínio sobre isso, né? Apesar de perceber o desgaste que gera. E são esses neurônios da atenção seletiva que vão ser desenvolvidos. O que nós precisamos fazer para que esses neurônios fiquem um pouco mais qualificados é tentar não se identificar com aquela coisa do sofrimento, daquele estresse ali, entende? Nossa, como está difícil isso aqui. Não, vai tentando fazer num nível mínimo de tranquilidade e esses neurônios ficam mais aguçados, sem a interferência de outras estruturas neurais que nós vamos entender na aula de inteligência emocional. Tá dando para pegar? Beleza. Tá. A incapacidade desse foco é que aumenta a minha ansiedade. Então, eu já tenho ansiedade, eu já tenho uma demanda que não é legal, o nosso mundo ele tem uma cultura louca, era muito melhor quando as pessoas eram mais tranquilas, tinham menos coisas para fazer, né? Era outro nível. Hoje nós temos que dar demandas loucas, né? E muitas coisas passam, inclusive, do nosso controle. E quando a pessoa ela se identifica muito com todo esse processo, ela fica mais ansiosa e a incapacidade de foco dela aumenta. E ela cria a dificuldade de ter aí o acesso a novas sinapses, né? As sinapses mais equilibradas. As pessoas, quando são muito boas nisso, no foco seletivo, elas têm sinapses de uma pessoa de alta performance. Tá? Um caminho, um nível difícil de ser atingido. Então tá aí, né, uma cena de uma pessoa bem idiota, né? E eu vou um pouco rápido aqui por causa do tempo. As sinapses neurais de aprendizagem, não vou falar sobre isso agora. O pensamento computativo e meditativo eu já falei. A atenção não é que ela encolheu, a atenção, nós temos a mesma atenção, ela está aí, ela está fragmentada, tá? Fragmentada. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês entenderem. Um jovem hoje, uma professora de uma pesquisa que eu vi nos Estados Unidos, uma professora que colocava um livro da Edith V, eu não me lembro bem o nome da autora, mas que falava de mitologia. O nome do livro é Mitologia, um livro clássico de professores de história. Ela fala assim, hoje eu coloco o livro para os alunos, eles chegam para mim na outra semana, eles têm uma semana para ler o livro, para nós discutirmos mitologia. Na outra semana eles chegam e falam, professor, eu li 3 páginas, não entendia mais. Tá?
Então, e as crianças liam esse livro há 10 anos atrás e na outras semanas iam trabalhar o livro. Então, a criança já está com o pensamento muito computativo pela forma que ele digita na rede social, nos aplicativos deles, e o tempo exacerbado em tecnologia. No Brasil, 100 milhões de pessoas ficam 5 horas online. E é considerado uma tecnologia inútil, não desenvolve a pessoa para as demandas do mercado de trabalho. Tem gente que pensa assim, não, meu filho fica muito tecnologia, mas ele vai usar isso. Não vai. Isso é chamado tecnologia inútil, pois não demanda atenção, a forma dos diálogos ali. Então é uma tendência realmente da nossa atenção estar fragmentada. E a pessoa se torna multitarefa, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, e muitas pessoas acham que isso é muito bom. O D é muito multitarefa, ele acha uma maravilha, mas, na verdade, ele não chega na excelência em nada, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e nada ele faz com excelência, em função de ser multitarefa. É uma demanda que nós temos no nosso dia a dia, que nós não resolvemos do dia para a noite. São algumas disciplinas de autogestão que nós vamos colocando, como que eu coloco na minha vida, e vou ter que colocar a vida toda. É assim mesmo. Diga, Wagner. Então, professor, multitarefa. Eu tenho bastante tarefa, entende? Tem bastante serviço no meu currículo. Mas, que nem o senhor explicou, não desenvolve uma atenção em um serviço só. A gente não fica desempregado, mas também não tem aquele negócio de evoluir dentro da empresa. Porque você cai dentro de uma empresa e você faz de tudo. Entendeu? Faz isso, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha lá. E quando vê, tá tudo certo, mas o patrão gosta, claro que gosta. Isso aí não vai tirar um chefe de lá para... Não, o cara tá dando conta do trabalho e vão manter ele ali, nesse setor mesmo. É isso que acontece, às vezes. Mas tem uma série de elementos que nós temos que considerar. Primeiro, que essa é a demanda natural das empresas. Segundo, eu tenho algumas limitações que eu preciso trabalhá-las para desenvolver algumas competências. Terceiro, as pessoas, como elas têm uma demanda muito grande, elas também, fora dessa demanda, elas têm uma distração também muito grande, e as pessoas poderiam estar, e nós precisamos de um pouco de tempo, né, para falar um pouco mais sobre isso, mas elas poderiam estar colocando alguma ordem também fora do ambiente corporativo, e não são muitas pessoas que fazem isso, para desenvolvendo as habilidades para chegar ao especialista, como o Érico colocou agora há pouco ali, ou o profissional de alta performance, mesmo numa empresa que não tem cultura de organização e qualidade em gestão de capital humano. Ela só manda fazer, delega e manda ver, muitas vezes as informações nem são muito claras, né? Tá? Bom, mas vamos lá, nós temos só 9 minutos, e eu queria falar desse cara aqui, ó, esse cara aqui, sobre autogestão. Esse cara aqui é um hikikomori. Pessoal, todo mundo dê um oizinho lá no chat, tá? Tem aluno chegando aí, e daí depois fica sem presença. O hikikomori. Então, eu quero que vocês pensem como numa linha do tempo, onde vocês estão posicionados, entre o hikikomori e a pessoa de autogestão, tá? Normalmente, nós não somos a pessoa de autogestão, tá? Todo mundo coloque um oi no chat, por favor. Acho que o Natan não colocou ainda. Nós não somos normalmente aquele cara de locus interno, aquele cara que tem uma habilidade incrível para lidar com turbulências e tem uma autogestão muito grande, né? Mas filhote de águia, projeto de águia, olha para esse norte, né? Mas nós também não somos o hikikomori, são dois extremos. O que é um hikikomori, pessoal? Acho que vocês nunca ouviram falar de hikikomori, né? Eu não. Professor. Não, professor. Tá. Existem cadastrados, registrados, casos conhecidos no Japão, mas já tem no Brasil, tem no mundo todo, cadastrados, identificados no Japão 500 mil casos. Tá? O hikikomori é um cara que nem esse aí, ó, ele está grudado numa tela. Uma mão ele está comendo algo, comida para todo lado, conforme ele usa algo, ele joga num canto, 1, 2, 3 telas, um celular, um computador, um tablet, uma televisão, em volta dele,
talvez não tenha escovado os dentes ainda, talvez fazem 3, 4 dias que não toma banho. Tem caso de hikikomori 2 anos dentro de casa. Não trabalha, não se relaciona com ninguém, não arruma cama, toma banho só quando a coisa não tem mais como ficar sem tomar banho. Esse é o extremo, pessoal, da fragmentação da atenção via tecnologia. Então, a tecnologia não é a maravilha que se pinta. Ela é importante, tem que se dar todo o valor para a importância dela. E quando se fala em educação, pelo amor de Deus, né? A sociedade precisa entender que nossos alunos precisam ter educação presencial, nossas crianças. Professor, seria uma doença já isso daí, né? Aí já é doença. No Japão estão tentando tratar esses jovens. Só que no Japão, normalmente, os pais têm condições de que esse cara não passe fome. Não tem que sair roubar, sei lá, fazer o quê, ou se matar lá, depressivo. Já em outros países, né, em áreas de situação social, de carência social, é outra situação. Aqui, mais 2 imagens, tá? Aqui o ambiente é um pouco melhor, né, mas já é uma imagem de um hikikomori. E a segunda imagem aí, já mais caótica também, um jovem talvez meio depressivão, né? Infelizmente, com uma condição das habilidades sociais, simplesmente perdeu todas. Então, ele não consegue relacionar com ninguém, ele não consegue namorar, não consegue trabalhar, não consegue fazer uma entrevista de emprego, não consegue andar na rua direito. É tudo tela. Uma coisa absurda, né? Mas qual que é a minha ideia em mostrar? A minha ideia é essa, né, que são os 2 extremos que hoje nós podemos perceber. Um extremo é o hikikomori e o outro extremo é o autoconsciente. A pessoa que tem autogestão, que tem resiliência, que não se abate por qualquer coisa. Tá dando para ouvir aí, certo? Tá. É uma pessoa que ela tem foco em desenvolvimento contínuo, ela se relaciona com as pessoas, ela procura se adaptar a situações de estresse, ela procura entender uma pessoa conflitante, que ela tem alguma dificuldade, e então ela está trabalhando áreas muito saudáveis do cérebro dela o tempo todo. E o resultado é o que a imagem mostra para vocês. Existe uma produção neuronal, e existe, por consequência dessa produção neuronal, ocorre a produção hormonal. Os nossos hormônios são produzidos pela forma que nós pensamos. E o hikikomori, ele vive estereótipos de jogos de game, de programas de TV, de rede social, e aqueles estereótipos, nenhum deles somos nós. A rede social, ela tem uma coisa complicada, né? Se você coloca na rede social, teve um cara, o Taz, que eu gosto muito dele também, né? Ele tem uns artigos legais, ele fez uma experiência, uma tia muito querida morreu, e ele colocou na rede social, e ele queria ver o que ia acontecer. Homenageando a tia que morreu, as pessoas repudiaram aquilo. A rede social é só rosto bonito, só gente feliz, que é uma fantasia. Nós não somos felizes o tempo todo. Tem dias que nós não estamos bem. Nós não somos de plástico maravilhosos como aquelas pessoas da mídia, lindas. Nós somos pessoas normais, temos pele normal, temos probleminha na pele, tem uma barriguinha aqui, é o meu caso, nariz torto. Nós somos isso. E gostar de nós como somos é muito saudável, né? O hikikomori se perde nessa fantasia do anime lá no Japão, do herói do anime, dos estereótipos. Então ele nunca vai ser aquele estereótipo, né? E aí ele fica mal. Então a autogestão, e não vai dar tempo, eu acredito, de falar disso aqui para vocês. Não vou deixar vocês na mão, tá? Eu vou complementar, porque agora é a parte prática da autogestão. Eu vou complementar quando? Quando eu estiver falando de inteligência emocional, que é a parte final, o 4º platô da resiliência, eu vou introduzir isso aqui. 3 minutos só para vocês entenderem. Existe uma tensão superior e uma tensão inferior. Uma tensão superior vai das áreas subcorticais de baixo para cima. A tensão inferior, ela é do neocórtex pré-frontal, de cima para baixo. O neocórtex pré-frontal é burro. Ele é operador de sistemas. Ele não tem intuição, ele não tem criatividade. A criatividade, a intuição, o controle da emoção. Você está triste, mas não triste o suficiente para chegar à depressão.
Você está com raiva, mas não com raiva o suficiente para não lidar com uma situação, para conversar com alguém, demanda dessa área que sobe de baixo para cima, que é a atenção ascendente, a atenção superior. Ela sobe, ela é ascendente. E essa atenção só ocorre quando a minha fragmentação da atenção está um pouquinho menor, através de gatilhos neurais. Tive que correr, eu acho que essa parte final ficou confusa, não ficou? Mais ou menos, né? E eu vou complementar isso, aí um presente para vocês que fizeram o esforço de estar aqui, outros não foi por falta de esforço, né? Não puderam estar mesmo, né? Mas está gravada a aula. E quando eu falar de inteligência emocional na próxima aula, eu vou introduzir esse aspecto, mesmo que não dê tempo, eu concluo na outra, para vocês entenderem que isso aqui é muito prático e é bem tranquilo, inclusive, de trabalhar. E a pessoa percebe o resultado na interação com o filho, ali, com a criança, com a esposa, com a namorada, namorado, e qualificando essas relações o tempo todo, no trânsito e no meio corporativo, que é nosso principal foco. Beleza, pessoal? Vocês têm aula com a professora Simone agora, né? Isso, professor. Beleza. Deu para entender mais ou menos, né? Deu sim. Maravilha. Então, pessoal, até sexta-feira, tá? Opa! Ricardo? Não entendi. É que meu menino estava no quarto e ele se identificou com algumas falas. Ah, sim. Olha, para a galera, para a piazada aí, é bem importante entender algumas questões do que foi falado aqui, viu? A gente tem que trabalhar essa piazada, que eles têm uma competência enorme, têm uma capacidade enorme, e essa competência tem que ser potencializada, né? Aí conhecer algumas coisas é muito importante. Queremos tudo de bom para essa galera aí, né? Ei, professor, tipo assim, não arruma a cama, vai direto pro celular. É uma situação que é uma questão de gestão da educação dos nossos pequenos, né? Não é fácil, eles estão muito envolvidos com isso, e eles não entendem que entra o sistema de recompensa, eles realmente ficam viciadinhos mesmo. Eu falo para meus netos, eles estão viciadinhos. Então, vocês vão ficar aí até tal hora, depois, ou você vai se virar, ou você pega um livro, você pega a tua bike, vai andar, você vai lá, chama o vizinho, que graças a Deus eles conseguem brincar aí com os vizinhos, às vezes a criança não tem muito acesso a isso, vai pegar um pedaço de pau, vai brincar lá fora, fazer que a espada, mas qualquer coisa que o teu cérebro, na tua academia do teu cérebro, outras áreas entre atuação. Eles podem até usar tecnologia para pesquisa, entender alguns programas na parte profissionalizante também é bacana, mas não muito tempo também, porque tudo é tecnologia e eles precisam lidar com outras situações. Lá na escola, quando brigam, quando tem bullying, se quer saber, é a melhor coisa. Só que, infelizmente, muitos jovens, o que chamam de bullying hoje, na nossa época, você ficava chateado um pouquinho, no outro dia era outro dia. Hoje eu vi um garoto no Costa Viana que se matou porque a menina deu fora nele. Nós ficamos aterrorizados. Mas a estrutura da criança era zero, né? Graças a Deus, eu tenho certeza que dentro da família... Na minha época, a gente metia era porrada com esse negócio de bullying. Claro, é isso aí. A briga tinha que chamar a mãe na escola. Chegava em casa porque apanhou na escola, chegava em casa apanhava de novo. Olha, mas a minha vizinha aqui na frente, a filha dela, quando estava com 7 anos de idade, chamaram ela porque a outra coleguinha não queria ir de jeito nenhum para a escola, porque ela tinha dito que se ela ficasse provocando ela ia matar a mãe dela ela e a mãe dela com uma faca. Disse que ia dar uma facada na menina. A menina de 7 anos falou para a outra. Quem está na educação vê cada coisa, mas eu sei que vocês são bons gestores dos filhos e vocês estão correndo atrás, mas olha, olhar para o geral é um pouquinho complicado. Pessoal, a professora Simone vai ficar braba comigo, hein? Se alguém não colocou no chat, coloque para colocar a presença. Prazerzão estar com vocês. Acabou a até aula. sexta. Agora é a professora Simone. Agora é lá na Simone. Isso. Fala. Tchau, professor. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Bom final de semana, professor. Excelente aula, muito gostosa. Obrigado. Obrigado pela aula, professor. Bom final de semana.
Valeu, valeu. Bom final de semana, professor. Igual. Tchau, Valeu, professor. professor. Bom final de semana, viu? Suas Valeu, aulas Roberto. são ótimas. Que bom, obrigado. Boa Valeu. tarde, professor. Alô, Luan. Valeu, professor. Bom final de semana, bom descanso. Valeu, você também.